Olá, turma. Eu me chamo Maroni Beckman, sou professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. A gente está aqui mais uma vez no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo para falar de estatística, né? Já demos aqui algumas aulas sobre estatística, né? E hoje a gente vai falar especificamente do gráfico de linhas, tá? Só lembrando que a estatística é aquela parte da matemática que tem por objetivo o tratamento da informação, né? A organização, a coleta e a análise de dados. Quando você deseja fazer uma pesquisa, seja uma pesquisa da escola, uma pesquisa mais científica, você usa alguns instrumentos da estatística para você representar esses dados. Tá? Então, a todo momento, e também está no nosso dia a dia, né, as informações, a gente assiste os jornais, a gente assiste notícias na internet, e muitas dessas informações elas são dadas através de gráficos. Né? Então, o gráfico é um instrumento que a estatística usa para poder expor, representar os dados de uma pesquisa ou de alguma informação. Tá? Um assunto bastante importante, presente no nosso dia a dia, que vale a pena a gente estudar um pouquinho. Ok? Bom, gráfico de linhas, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Olha só, coloquei aqui algumas situações onde a gente pode representar alguns dados através do gráfico, né, de linhas. O gerente de vendas de uma empresa fez um levantamento das vendas realizadas nos últimos meses para apresentar uma reunião. Observe como o gerente fez para representar os dados. Então você tem aqui, ele fez uma tabela primeiramente, né? Colocou aqui nessa os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E aqui nessa outra linha ele colocou as peças vendidas nesses meses. Tá? Beleza, isso aqui é uma forma que a estatística usa para representar os dados, para expor os dados, uma tabela. Só que fica mais prático, mais ilustrativo e até de melhor entendimento que você represente esses dados aqui através de um gráfico. Porque no gráfico você vai observar se a venda está aumentando, se está diminuindo, qual foi o mês em que a produção a venda foi maior, qual foi menor. Então você consegue analisar de maneira mais rápida. Você olha o gráfico e você rapidamente consegue extrair as informações. E esse é o objetivo de você representar os dados através de um gráfico, porque fica mais rápido, ilustrativo e fácil o entendimento. Ok? Então veja assim, bem, olha o que foi feito. Então você percebe aqui, nesse eixo aqui o número de peças, né? E nesse outro eixo aqui os meses. Aí, janeiro, 100 peças, fevereiro, 50 peças, março, 300 peças. E você consegue observar nesses meses como foi a produção. Diminuiu aqui, aumentou aqui, nesse mês foi mais alto, nesse mês foi mais baixo, aqui a variação foi grande. Tá? Então você analisando os gráficos as informações através do gráfico, você tem as informações de maneira muito mais rápida, muito mais fácil de entendimento e de melhor interpretação. Você consegue interpretar com mais facilidade. Tá? Então veja bem, ó, aqui houve um mês de menor venda, aqui no mês de fevereiro, aqui o mês de abril foi o mês de maior venda, de um mês para outro o maior crescimento foi de março para abril, a maior queda foi de abril para maio. Então quem faz essa produção vai ver por que aconteceu de abril para maio que diminuiu as vendas, o que ocorreu que do mês de fevereiro para março que aumentou. A pessoa pode buscar estratégias, né, de venda para saber o que ocorreu analisando o gráfico de produção. Tá? Então veja como é bem fácil, né, e de muito fácil entendimento das informações quando elas são dispostas através de um gráfico dessa natureza. Olha uma outra situação. Um estudo de meteorologia feito em uma cidade mediu durante 10 dias a temperatura de uma cidade, no mesmo horário, e organizou esses dados em uma tabela e um gráfico de linhas. Veja o resultado do trabalho. Olha, aqui ele colocou os dias em que ele fez as medições, né, da temperatura, e aqui ele foi medindo as temperaturas. Então, no dia 1, 5 graus Celsius, no dia 2, 15 graus Celsius, e ele foi organizando isso aí através de uma tabela. E organizou isso aí num gráfico. Veja só. Aí você consegue ver
de um dia para outro, onde aumentou a temperatura, onde diminuiu, onde a temperatura permaneceu constante. Né? Isso aqui você também pode retratar na forma de função, né? Essa temperatura em função do tempo, a função crescente e decrescente, a gente já falou disso aqui nas aulas passadas. Então, essa situação foi colocada através desse gráfico de linhas. Ó. E aí as interpretações que você pode fazer. Ó, o dia que teve a menor temperatura, esses 2 dias aqui, no quarto dia e no nono dia. Qual foi o dia em que houve a maior temperatura? Qual foram os dias que a temperatura permaneceu constante? Ó. Nesse trecho aqui não houve variação na temperatura. Aqui teve um aumento significativo. Esse aqui teve uma queda significativa na temperatura. Então você consegue analisar esses dados de maneira muito mais rápida. Né? Quando você olha o gráfico, você consegue entender com muita rapidez, né? E de forma bem fácil, né? E lúdica. Olha só. Mais uma situação que você pode representar por um gráfico de linhas. Ó. Tem 2 funcionários de uma loja registraram suas vendas em reais durante uma semana e organizaram os resultados em um gráfico de linhas. Observe o resultado. Olha, aqui eu tenho 2 funcionários, Marta e Paulo, né? E aqui os dias da semana, eles foram marcando a produção para saber quem produzia mais que o outro, quem vendia mais que o outro, para saber uma relação entre eles. Tá? Então, aqui ele organizou primeiro na forma de uma tabela e depois eu colocou isso aqui em um gráfico. Aqui eu já precisei de uma legenda, né? Essa linha vermelha representa Marta, essa linha vermelha representa o Paulo, né? A Marta é a verde. Então você consegue ver a produção de Marta, onde foi maior, onde foi menor, onde caiu. Também a produção de Paulo para fazer um comparativo. Certo? Então, gente, o gráfico de linhas é uma maneira que a estatística usa de representar as informações, de expor as informações e que essa informação seja colocada de maneira clara. Porque é muito mais fácil você buscar uma informação olhando para o gráfico, porque a informação se dá de forma instantânea, né? Do que ler um texto, por exemplo. Não é que você não tem que ler um texto, tem, mas quando as informações são colocadas através de um gráfico desse aqui, fica mais fácil, fica mais rápido de você extrair as informações desse tipo de instrumento que a estatística usa. Ok? Bom, e agora a gente vai resolver algumas questões do Enem que tratam de leitura e interpretação de gráficos. Tá? Questões para quem for fazer Enem é um assunto que está sempre em pauta, certo? Sempre cai questões de leitura e interpretação de gráfico de linhas, de gráfico de barras, de gráfico de setores. Vejam essas outras aulas, a gente já falou aqui desses temas aqui também, mas nessa aula especificamente a gente vai estudar questões, analisar como é que o Enem cobra essa habilidade, porque ler, interpretar gráfico é uma habilidade e competência que o Enem te cobra, certo? Então é importante que você esteja ligado nisso. Veja bem, o estudo sobre o problema de desemprego na Grande São Paulo no período de 85 a 96, realizado pela SEAD e a ESE, apresentou o seguinte gráfico sobre a taxa de desemprego. Então você tem aqui nesse eixo aqui os percentuais das pessoas que estão desempregadas e nesse eixo vertical tem um ano, né? Nesse caso, o ano de 85 até 96. E essas taxas foram variando ao longo do ano, certo? Beleza, vamos ver o que ele está perguntando a respeito desse gráfico aqui. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que no período considerado, a maior taxa de desemprego foi de 14%? Letra B, a taxa de desemprego no ano de 95 foi a menor do período? A partir de 92, a taxa de desemprego foi crescente? No período de 85 até 96, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%. A taxa de desemprego foi crescente no período compreendido entre 88 e 91. Tá? Então perceba que essas informações aí você tem que buscar no gráfico. Tá? Então vamos lá. A maior taxa de desemprego foi de 14%? Galera, não. A maior taxa de desemprego, você tem aqui ó, acima de 14%, ó, você tem uma taxa aqui em quase 16%.
Então, dizer que a maior taxa foi de 14% não é verdade. Não é verdade, porque você tem, nesse ponto aqui, ó, um valor que está próximo de 16%. Então, a letra A não é verdade. Letra B. A taxa de desemprego do ano de 95 foi a menor do período? Galera, a menor do período foi de 89, não foi de 95. Perceba que está aqui o menor, mais baixo ponto aqui, representa o ano de 89 e não de 95. Tá? Então, não é verdade essa opção. Bom, vamos ver a próxima. A partir de 92, a taxa de crescimento foi crescente. Vamos ver se foi crescente, né? Aliás, foi decrescente. Decrescente vem diminuindo. A partir de 92 foi decrescente. Olha, 92 está bem por aqui, ó. Ela foi decrescente numa parte. De fato, ela depois de 2 decresceu. Mas bem aqui chegou, ela subiu. Tá? Então, dizer que a partir de 92 foi decrescente, não. Se não tivesse essa subida aqui, se o gráfico estivesse baixando, aí beleza. Aí seria verdade. Mas não é isso que aconteceu, não. Decresceu, de fato, mas depois deu uma subidinha. Tá? Então, essa resposta também não é verdadeira. Letra D. No período de 85 a 96, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%. Vamos ver se é verdade. Gente, 8% está bem aqui, ó. 16% está bem aqui, ó. Você percebe claramente que todos os pontos estão, de fato, entre 8% e 16%. É verdade, todos os pontos aqui que representam os percentuais de desemprego estão entre 8 e 16. Ó. Coloquei aqui duas faixas e você vê que todos os pontos estão entre eles. Então, a resposta correta de fato, é a letra D. Tá? A taxa de desemprego nesses anos considerados variou, de fato, entre 8% e 16%. Resposta, a letra D. Veja que uma questão dessa você tem que analisar mesmo o gráfico. Você tem que pegar todas as informações que o gráfico te diz. Tem que fazer isso com cuidado. Certinho? Então, vamos lá para mais uma questão. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público um gráfico mostrado a seguir que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Tá? Então, ele colocou aqui no eixo as vendas em reais e aqui nesse eixo horizontal ele colocou os meses, né? Aí você consegue observar qual mês que teve uma venda maior, qual mês que teve uma venda menor, onde houve um aumento, onde houve um decréscimo, você consegue extrair essas informações do gráfico aí. Então vamos ver o que ele pergunta. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior venda e a menor venda absolutos em 2011 foram. Então, a gente vai ver qual foi o mês que teve a menor venda e a maior venda, respectivamente. Olha, então qual é o ponto que está mais alto, qual é o ponto que está mais baixo. Tá? Então, perceba que esse valor de julho ó, é onde o pontinho está mais alto ó, possível. Então, a venda dele é uma venda maior do que os outros meses. Perceba que no mês de agosto, houve a menor venda, é o ponto que está mais baixo. Se você for buscar a venda, você tem que vir aqui no eixo das vendas, esse aqui é um valor menor. Certo? Então, qual é a conclusão? Qual foram os meses que teve maior e menor? Julho e agosto. Julho e agosto. Ele quer saber, de acordo com gráficos, os meses que ocorreram respectivamente maior e menor, julho e agosto, letra E. Certinho? Vamos mais uma. A figura a seguir representa dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa em uma dada semana. O gráfico da linha tracejada informa o número de reclamações recebidas do dia. E o de linha contínua, é o número de reclamações resolvidas. A gente vai ter dois gráficos. Um representa as situações que foram resolvidas, tá? E outras as reclamações que foram recebidas. Certo? As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais um dia para serem resolvidas.
Ok. Então você tem a situação aí, ó. A linha contínua representa as reclamações que foram resolvidas e a tracejada as que foram recebidas, tá? Então você tem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. O que ele pergunta? O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi bom na segunda e na terça e na quarta, na terça e na quinta, quinta-feira, no sábado e no domingo, ou segunda, na quinta e na sexta. Gente, o grau de eficiência é quando as reclamações resolvidas superam as recebidas. Tá? Lembra que ele pode acontecer, pode, porque ele falou que pode acumular. Então, no dia que ele conseguiu resolver mais do que aquela que ele recebeu, são os dias em que a eficiência está alta da empresa. Tá? Então, ele tem que saber quais foram esses dias em que ele conseguiu resolver uma quantidade maior de reclamações do que aquelas que foram recebidas. Tá? Bom, olha só. Então, gente, para você saber disso, basta você perceber aonde o gráfico das informações, das reclamações resolvidas estão acima das recebidas. Tá? Lembrando que a contínua são as resolvidas e a pontilhada são as recebidas. Então, analisando o gráfico, olhando com calma, você consegue perceber que na terça-feira e na quarta-feira, o gráfico das resolvidas estão acima das recebidas. Então, ele conseguiu resolver mais do que aquela quantidade de reclamações recebidas que estavam acumuladas. Tá? Então, a resposta aqui é terça e quarta. Perceba que nos outros meses aqui, você tem a linha tracejada ou igual ou acima da contínua. Tá? Então, não pode ser outro dia que não a terça e a quarta-feira. Ok? Então, a resposta aí, terça e quarta-feira, letra B. Certinho? Então, mais uma questão de análise e interpretação de gráficos de linha. Turma, para finalizar, vamos fazer aqui mais uma. Um cientista com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura, inicialmente existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Olha só, gente, nosso gráfico aqui. Aqui você tem a quantidade de bactérias, e aqui você tem os dias da semana. Outra coisa importante, você vê a legenda. Tá? A legenda vai te dizer qual a informação sobre qual reta aqui está representando aquela bactéria. Ó, a bactéria 1, por exemplo, vai ter a linha que tem esse losangozinho abertinho, né? Pintadinho de branco. Já a reta que tem um quadradinho pintado de preto, ó, é a bactéria 2. Então, é uma reta, um segmento representa a bactéria 1 e outro representa a bactéria 2. Tá? Por exemplo, na segunda-feira, 350 da bactéria 1 e 1.250 da bactéria 2. Na terça-feira, 1.100 da bactéria 2, 800 da bactéria 1. Então, o gráfico está mostrando a evolução dessas duas bactérias durante a semana. A pergunta é, em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Ele quer saber qual foi o dia em que se tem uma quantidade maior de bactéria. Total, pessoal. Total se entende o quê? São mais duas bactérias. Não é verdade? Então ele quer saber qual dia da semana você tem uma quantidade total. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar. Não tem outra saída. Então você vai em cada dia fazer a soma. Pois na segunda você soma 350 com 1.250 com 350, você vai ter o total de bactérias somando bactéria 1 com bactéria 2. Foi isso que eu fiz aqui. Tá? Fazendo isso, eu observei que na terça-feira eu tinha maior, que eu tinha 1.100 de uma e 100 da outra. Ou seja, eu tinha 1.900 bactérias. Então, foi de fato o dia onde eu tinha uma quantidade maior. Tá? Então, a resposta é
terça-feira. Tá? Foi o dia que teve maior produção. Então, gente, é importante se estudar essa parte de interpretação de gráficos, é importante para o Enem, mas é importante para a vida da gente, ok? Então, até a próxima. Hashtag fique em casa aprendendo.